Nada na nossa vida vai andar, nada vai ficar de pé. Então é construir sobre a areia. O homem que não reza constrói sobre a areia, né? Então é necessário rezar. E foi por isso que eu escolhi o tema da oração. Eu vou falar um pouco sobre os frutos da oração na nossa vida prática, né? E aí, bom, aí sim eu vou tocar outros pontos que não são só a oração. Então essa conferência, né, por mais que não seja profundamente assim, não vai falar profundamente sobre a oração, mas vai dar certos princípios para vocês, mostrar a necessidade da oração e a importância disso, para que vocês criem um amor por isso e que vocês pratiquem a oração. Deus dá a graça, porém muitas vezes a gente não colabora com a graça, e a graça não tem seu efeito não por conta da graça, mas por conta nossa mesmo que recusa essa graça. Então Deus poderia muito bem nos santificar sem a nossa ajuda, mas Ele quis que a gente participasse dessa santificação. Como dizia Santo Agostinho, né? O Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então Deus quer que a gente coopere com essa obra também de santificação. E por isso a importância da oração, porque tudo vem da oração. Então assim, a vida interior é a vida que nós devemos viver. Nós fomos feitos para viver essa vida interior. Deus nos fez com um fim, que é ir para o céu, a servir, amar e conhecer a Deus e ir para o céu ser eternamente feliz. E para ir para o céu é necessário uma vida interior, é necessário a vida da graça. Naturalmente a gente não pode ir para o céu. Então Deus dá uma graça, ou seja, nos faz participar da vida dele, e é essa vida que a gente deve viver. Então a vida interior deve ser a vida que nós devemos viver. E essa vida interior, como a gente vai ver, também vai transbordar para o exterior. Então a nossa vida interior vai dar o tom de como nós devemos viver naturalmente. E assim, um dos pontos importantes de falar da oração também é que hoje em dia, até sem perceber muito, a gente cai muito na heresia do ativismo, do americanismo, ou seja, no querer fazer, desprezando as virtudes passivas, porque o americanismo e o ativismo é isso, o desprezo das virtudes passivas, como por exemplo a oração, para uma certa suprelevação, como se as virtudes ativas fossem mais importantes que as passivas, o que não é o caso. E essa heresia condenada pela igreja é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa até no nosso meio, sobretudo no meio tradicional, onde a gente enfrenta muitas dificuldades, muitos desprezos, e a gente precisa de certa forma se defender, precisa se organizar e fazer certas coisas realmente para poder manter a missa e defender a missa de sempre, o que é muito bom. Porém, isso deve ser muito bem feito. E rapidamente a gente pode cair no erro de achar que a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer tal coisa, comprar isso, comprar aquilo, e facilmente a gente esquece de rezar. E aí está o problema, aí está o americanismo, né? Realmente o ativismo longe da vida interior, longe das virtudes passivas. E como eu disse, é muito mais comum do que a gente imagina, até em nós. A gente precisa ter muito cuidado, parar, refletir, pensar realmente onde a gente está, o que a gente está fazendo e se a gente está fazendo da maneira certa. Então, assim, diante das dificuldades, procurar sobretudo recorrer a essa vida interior, recorrer à oração. A solução de qualquer problema é a oração. A gente vai falar um pouco mais. Então, assim, esse ativismo que muitas vezes a gente cai, né? Eu vou resolver isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Bom, a gente deve fazer certas coisas, porém com a graça de Deus. Também é um reflexo da nossa vida interior. Muitas vezes a gente foge da oração com essa desculpa de que achar que a gente deve fazer tal coisa, que a gente deve defender tal coisa, que a gente vai resolver o problema do mundo fazendo isso, discutindo na internet, enfim. E aí esquece de rezar. Então esse ativismo também, essa tendência a muita ação é um reflexo da nossa vida interior, que às vezes a gente não tem. E a gente precisa ter muita humildade de reconhecer isso para poder também mudar de vida.
Então, assim, como eu disse, a gente esquece dessa vida interior, ou seja, a gente esquece que tudo vem de Deus, que a vontade de Deus, ela é eficaz. Quando Deus quer, as coisas acontecem. Isso é inevitável. O querer de Deus é o mesmo que o fazer, o mesmo que realizar. Deus quer, as coisas acontecem. Então, se as coisas acontecem, certas dificuldades se apresentam na nossa vida, é porque Deus quer ou porque Deus permite. E se a gente não tem uma vida interior, a gente não vai perceber isso. E aí, no fundo, a gente vai lutar contra a vontade de Deus e a gente sempre vai perder. Então, assim, a vida interior também vai servir para acordar a nossa vontade, a vontade de Deus. E aí também mora toda a felicidade do homem. Quando o homem quer o que Deus quer, ele é extremamente feliz. Porque tudo que ele quer vai acontecer. O que ele quer junto com Deus e a vontade de Deus, ela se realiza sempre. Então, a gente tem que ter essa vida interior. A gente tem que ter esse... querer viver essa vida interior, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer outro bem, a gente deve querer a vida interior. A graça, a vida de Deus. E a gente tem que pedir para Deus essa vida interior. A gente tem que recorrer e pedir a Deus, porque é Ele que dá. Como eu disse, essa vida interior vem da graça, ou seja, de uma participação à própria vida de Deus. Então a gente, pelos nossos esforços, só pelos nossos esforços, nós não vamos conseguir. Porém, com a graça de Deus e o nosso esforço, aí sim a gente vai conseguir viver e preservar essa vida. Então é pedir para Deus e fazer, lógico, a nossa parte para ter essa vida espiritual. E muito assim, igual eu estava falando do ativismo, né? O que é impressionante é que nós confiamos muito nos nossos planos. Nós, como eu disse, a gente tem uma tendência, às vezes, né, o ativista tem aquela tendência de fazer isso. Eu vou fazer isso para resolver esse problema e vai dar tudo certo, porque esse é o plano certo, eu vou fazer isso. E a gente esquece de consultar Deus. Então a gente confia nas nossas forças, aí a gente cai, não dá certo, e aí a gente culpa Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Ah, Senhor, por que isso aconteceu? Ah, por que eu? Porque você confiou nas suas forças. Se você tivesse confiado em Deus desde o começo, talvez você não tivesse caído. Então, assim, ter sempre essa desconfiança de si e essa confiança em Deus. Então, assim, confiar mais em Deus do que em nós. E, assim, essa atitude ativista, essa atitude de querer tudo do nosso jeito, essa atitude de fazer os planos sem consultar Deus, como eu disse, é um reflexo da nossa vida interior que, no fundo, acaba que ou a gente não tem ou tem muito pouco, vive muito pouco, oscilando muito. Então, na verdade, devia ser o contrário, né? Deu errado, foi porque nós confiamos em nós mesmos. E se deu certo, foi por graça de Deus. É assim que a gente deve pensar. É assim que deve ser a nossa vida. Então, se deu certo, foi porque Deus quis, foi porque Deus guiou essa obra e eu não atrapalhei. Se deu errado, foi culpa minha que não confiei em Deus. Então, sempre confiando em Deus e querendo o que Deus quer. Então, assim, para não cair, para evitar, lógico, esses erros do ativismo, essa falta de vida interior, é necessário sempre se perguntar onde eu estou na minha vida espiritual. Ou então, qual a importância que a vida espiritual tem para mim. Eu estou dando mais prioridade para os bens materiais, para a minha vida natural ou para a minha vida espiritual? Sempre fazer esse exame de consciência, porque a gente vai sempre se lembrando do que importa. Então, é importante essa reflexão sobre a vida interior. E depois também um problema muito grave da vida ativa, do ativismo, é o fato dessa vida dar certos frutos, são aparentes esses frutos. Deus pode permitir isso, talvez para que a gente consiga enxergar o problema com mais profundidade. E também o demônio se aproveita muito, né? Você vê que assim, muitas vezes a gente começa a fazer as coisas, mesmo sem rezar, e parece que as coisas caminham bem. Então, assim, parece dar certos frutos, mas são muitos frutos aparentes, na verdade. Até porque são frutos que não são duradouros. Facilmente, e depois de um tempo, eles se perdem. Por exemplo, acontece muito, a gente forma um grupo, a gente vai fazer isso, você faz aquilo, tem toda aquela organização humana, lógico, necessária, mas que não tem aquele lado espiritual. Então, esse grupo, no começo, parece dar bons frutos,
mas depois você vê facilmente esse grupo se desfaz, um membro começa a falar mal, o outro começa a sair, começa a irritar, começa as brigas. Então pode até ter pequenos frutos aparentes, mas que não são verdadeiros frutos, né? Então isso, por permissão divina, como eu disse, para que a gente possa entender mais a profundidade, até confiar mais em Deus quando a gente vê que essa obra não deu certo. E também assim o demônio se aproveita muito disso. Ele meio que vai convencendo a gente de que o que a gente está fazendo é certo, é desse jeito, continua assim sem consultar Deus. E aí depois a gente cai, né? O demônio sabe jogar esse jogo e ele é um bom jogador, então a gente também tem que sempre desconfiar aí do demônio. Então muitos se enganam, se deixam enganar, e o pior de tudo é que eles querem muitas vezes continuar enganados, porque se não dá para negar que a vida interior é exigente. Quando você vive uma vida interior, rezar é exigente. A vida interior vai te trazer uma mudança radical de vida, e isso é exigente. Uma mudança, você vai ver o mundo diferente, suas atitudes vão ser outras, suas roupas vão ser outras, tudo, suas amizades vão ser outras, e isso é exigente. Então muita gente, por conta disso, de saber dessa exigência, não quer viver essa vida, e aí preferem viver nesse erro. Não, o que eu estou fazendo é certo, eu continuo aqui em 1000 pastorais, fazendo isso, fazendo aquilo, e está tudo bem, estou servindo a Deus. Não, Deus te pede sobretudo a vida interior, justamente essa mudança. Então também não ter medo de viver essa vida, né? Sozinho realmente a gente não consegue, mas com a graça de Deus tudo é possível. Então abram o olho sobre essa questão da vida interior. Se perguntem onde vocês estão, vocês têm uma vida interior ou não? Então se perguntar isso, e com muita humildade e tranquilidade, lógico, perceber, não, eu realmente não rezo, eu não recorro a Deus, então eu preciso começar a fazer isso, e com tranquilidade fazer. Hoje mesmo, então, eu vou pedir para Deus essa vida interior, e pouco a pouco as coisas vão acontecendo, eu vou buscando a graça de Deus, e Deus vai transformando a minha vida. Mas bom, para ter uma vida interior é necessário uma vida de oração, está tudo aí, então é necessário a oração. Então começar pelo começo, que é o que é a oração, né? A oração é uma fonte da graça e é um meio pelo qual Deus dá a sua graça também, né? Existem 2 meios para receber a graça de Deus, não são meios absolutos, porque Deus pode dar a graça de qualquer maneira, como Ele quiser. Deus não é preso, por exemplo, aos sacramentos ou à oração. Deus pode dar uma graça agora especial para cada um de vocês, até para mim, sem eu pedir, sem que eu receba um sacramento. Deus pode fazer isso, Ele não é preso. Mas Deus geralmente não quer fazer isso. Os meios habituais da graça de Deus são o sacramento e a oração. O sacramento, certo, é um meio eficaz da graça de Deus. Ou seja, quando a gente recebe um sacramento, a gente recebeu a graça de Deus, certamente. Se eu me confessei com o padre, se eu estou arrependido dos meus pecados, eu conto todos os meus pecados e recebo a absolvição, certamente eu recebi a graça do perdão. Certamente, sem dúvidas nenhuma. Se eu fui batizado com água, onde o padre ou a pessoa falou a fórmula certa, certamente eu tenho a graça de ser filho de Deus, tenho o caráter do batismo também. Então assim, o sacramento é um sinal eficaz da graça. A oração também é um meio para a gente receber a graça. E se ela é bem feita, se ela é uma verdadeira oração, ela também é um meio eficaz. Então quando a gente pede aquilo que a gente deve pedir, da maneira que a gente deve pedir, certamente a gente vai receber a graça de Deus. Lógico que não é da mesma maneira que o sacramento, porque o sacramento é um sinal sensível da graça de Deus, então a gente vê o que está acontecendo pelos olhos da fé, né? Ela simboliza isso, e a gente sabe, tem a certeza absoluta de que aquela graça é dada. Na oração eu não tenho um sinal sensível, porém, se a gente faz uma verdadeira oração, a gente vai receber a graça. E isso foi porque nosso Senhor prometeu. Então é uma promessa. Então Deus não se engana e nem nos engana. Então se Ele prometeu isso, é porque isso será acordado. A oração vai me dar a graça. Pede e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então nosso Senhor, Ele prometeu isso. Então a gente deve pedir. Se a gente quer a graça de Deus, a gente deve pedir pela oração e deve ter uma vida sacramental também. Essa vida interior, que é a vida da graça, deve ser cultivada sempre. Não é que eu comecei a rezar, recebi a graça, agora é só esperar a minha vida crescer. Não, se você não fizer nada para crescer,
essa vida interior não vai crescer. Então você precisa buscar essa graça pelos sacramentos, uma vida sacramental, a confissão, a missa, enfim, recebendo a crisma quem não recebeu, vivendo os sacramentos e pedindo sempre nas suas orações. Então nosso Senhor prometeu isso, e mais do que isso, Ele viveu isso. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um homem de oração. Mais do que qualquer apostolado, milagre, qualquer obra que Nosso Senhor fez, Ele viveu a vida interior. Ele rezou muito mais do que Ele fez milagre. Ele rezou muito mais do que pregou. Ele rezou muito mais do que qualquer outra coisa. Ele viveu 30 anos uma vida oculta, uma vida interior, e 3 anos uma vida apostólica. E mesmo na vida apostólica Ele não deixou essa vida interior. Quantas e quantas vezes Ele subia no monte para rezar? Quantas e quantas vezes Ele exortava a rezar? Então Nosso Senhor quis e viveu essa vida interior. E Ele é o nosso exemplo de homem. Então o que a gente deve ser? A gente deve ser um outro Cristo. Todos nós. De certa forma, Nosso Senhor veio para nos dar exemplo. Até porque o exemplo arrasta. Mais do que as palavras. Eu posso falar para vocês 1000 e 1000 coisas aqui, que podem ser verdade, podem ser boas. Mas se eu der um contra-exemplo, talvez tudo que eu falei não vai ter tanta eficácia. Porque o exemplo arrasta. Então Nosso Senhor, Ele veio para nos dar exemplo também. E Ele viveu essa vida interior, porque a gente deve viver essa vida interior. Então, assim, imitar Nosso Senhor também nisso. Então, a oração é um meio de receber a graça de Deus, e certas graças Deus só dá por esse meio. Ele quer as coisas assim. A gente pode até pensar, não vou rezar porque Deus sabe o que eu preciso, então não preciso pedir para Ele. Se Ele já sabe, para que eu vou pedir? Realmente, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe da sua dificuldade, Deus sabe das suas fraquezas. Porém, a graça dEle, Ele quer dar se você pedir. Então é como se fosse uma condição que Deus colocou. Se Ele me pedir, eu darei. Ele quer dar, mas você precisa pedir. Então assim, quem não reza, de certa forma, despreza a graça de Deus. Despreza uma ajuda divina. Então, negligenciar a oração é negligenciar a graça de Deus. Porque Deus tem graças que Ele só quer dar pela oração. Então, procurar justamente ter essa vida interior, pedir para Deus incansavelmente. Então, assim, a prova de que a gente quer uma coisa é que a gente pedir até conseguir. Então, se eu quero, por exemplo, talvez um bem espiritual, a missa tridentina em Maceió, eu devo rezar até eu conseguir. Mesmo que isso dure 10 anos. Mesmo que isso dure 5, 10, 15, 20 anos. Então, se você reza uma vez, 2 vezes, 2 anos, cansei. Deus não quer. Então, não. Isso está errado. Vocês estão pedindo um bem muito bom. Um bem que Deus sabe que vocês precisam. Então vocês têm que pedir até vocês conseguirem. E talvez não conseguiram ainda, porque ou vocês pediram um pouco, ou pediram mal, ou porque Deus quer dar, mas um pouco mais para frente. Então não desistam, peçam até conseguir. Tem a história de Santa Teresa. Não lembro, eu acho que ela estava pedindo a conversão de uma pessoa, e ela tinha feito várias orações, tinha feito várias novenas. E aí ela falou para Deus, já depois de muito tempo, rezando, e nada acontecia, ela falou para Deus: Senhor, eu vou parar, essa é a prova que o Senhor não quer. Então Ele falou para ela: só falta uma novena. Então às vezes a gente está perto de conseguir e a gente para. A gente não deve parar, só parar quando conseguir, na verdade. Então, bom, depois que a missa estiver em Maceió, vocês não precisam mais pedir a missa em Maceió. Vocês pedem para ela ficar em Maceió, não precisa pedir para ela vir. Então assim, peçam e Deus vai dar. Deus prometeu, Deus deu o exemplo disso, então a gente deve fazer a mesma coisa. Então rezar é necessário para a nossa vida interior, e isso para a nossa própria salvação. Como dizia Santo Afonso, né, quem reza se salva, quem não reza se condena. Então se a gente não rezar, como eu falei, quem negligencia a oração, negligencia a graça de Deus. Quem negligencia a graça de Deus procura a própria condenação. Então a gente deve rezar, ter essa vida de oração. A oração é um meio e a fonte da graça, porque ela é também a elevação da nossa alma a Deus.
Então, assim, pela oração, a gente eleva a nossa alma a Deus e a gente pede aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita de Deus. E a gente precisa de muitas coisas. Então, no sentido primeiro, a oração é uma súplica, é um pedido. A gente pede quando a gente reza. Então, a gente pede aquilo que a gente precisa. Mas, claro que pode haver outros tipos de orações também, como, por exemplo, tem a ação de graça, a oração de ação de graças, o que é muito bom. Mas, no sentido primeiro, a gente pede aquilo que a gente precisa, né? A gente precisa de muitas coisas e, pela oração, a gente pede essas coisas. Como eu disse, né, que Deus, então, Ele espera esse nosso pedido de certas graças, mesmo vendo a nossa dificuldade, mesmo sabendo daquilo que a gente precisa, Deus quer que a gente peça. Então a gente deve rezar. E Deus age assim, e Deus sempre agiu assim, e Deus sempre agirá assim. Deus não muda. Então, se Deus sempre agiu assim, Deus quis agir assim, Ele vai continuar agindo assim. Então, Ele quer que até o fim dos tempos a gente peça as graças que a gente mais precisa. E a gente, no fundo, sabe o que a gente mais precisa. Sobretudo, por exemplo, a graça de vencer tal pecado, a graça de ter uma vida interior, a graça, por exemplo, de ter uma certa virtude. Então, assim, a gente sabe o que a gente precisa vencer, e a gente não vence porque a gente conta com as nossas forças, justamente aquela vida ativa, né? Então, a gente precisa pedir para Deus a graça. E aí, pedindo para Deus, a gente vai ver que as coisas mudam, pouco a pouco. Lógico que não é de um dia para o outro. Deus também é um bom pedagogo. Se a gente pedisse um dia e no outro dia a gente já tivesse bom, quando a gente caísse, a gente ia cair com mais frequência. Não, é só eu cair, eu peço de novo, tá bom. Não, Deus vai transformando as pessoas pouco a pouco. A gente precisa pedir essa graça e sozinho a gente não consegue. Então não contem com as forças de vocês, só com as forças de vocês, na verdade. Então muitas graças não são dadas porque não pedimos. A gente não pede, Deus não dá, porque Ele colocou uma condição. Então pedir. E outra coisa também é importante, que eu falo muito da oração, né? Realmente é necessário rezar. Mas lógico, a oração vai nos levar a fazer algo também. Então assim, não é só eu rezo, pronto e acabou, não preciso fazer mais nada. Assim, uma vida totalmente passiva. A vida interior, ela transborda para o exterior. A gente vai falar disso. Então, quando eu rezo, por exemplo, para vencer tal pecado, Deus dá a graça para que eu consiga vencer tal pecado. Mas eu preciso fazer minha parte também para evitar aquele pecado. Evitando, por exemplo, as ocasiões de pecado. Por exemplo, procurando reafirmar minha força, mudando os hábitos, por exemplo. Então, eu preciso também cooperar com a graça, cooperar com a minha oração, com o meu pedido. Então, a prova também de que a gente se torna agradecido a Deus é essa cooperação com a graça. Como eu disse, muitas graças não são dadas porque não pedimos. Tem a história da medalha milagrosa que ilustra muito bem isso, né? Quando Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina, Nossa Senhora apareceu com as mãos, mostrando as mãos, e saíam raios das mãos de Nossa Senhora, dos dedos de Nossa Senhora. E tinha um especial que não saía nenhum raio. E Santa Catarina perguntou para Nossa Senhora, por que desse dedo não sai nenhum raio? Ela falou assim, porque essas são as graças que Deus quer dar, mas os homens não pedem. Então os raios significam as graças que Deus dá. Porém, esse dedo que não sai a raio é justamente as graças que Deus quer dar por meio de Nossa Senhora, mas que o homem não pede. E Deus não dá porque o homem não pede. Então, se a gente pedir, tem um monte de graça que Deus quer dar. Então, se a gente pedir, Ele vai dar. E a gente pode pedir, assim, graças, falando sobretudo para a vida espiritual, porque, como eu falei, a vida interior é o que mais importa. Mas existem também coisas materiais que a gente pode pedir, se isso for em vista de um bem espiritual. Então, por exemplo, um pai de família pode pedir, deve pedir para Deus a graça de um emprego, a graça de um emprego melhor, por exemplo, para que ele dê mais conforto para a família, para que ele possa, talvez, colocar o filho numa escola melhor, talvez para que ele possa ajudar mais a igreja. Isso a gente pode pedir também. Porém, tem que ser sempre em vista desse fim espiritual,
da vida interior, do céu. E Deus vai dar, se justamente for bom para a nossa alma. Até porque se Deus der um bom emprego para esse pai de família e ele começa a gastar o dinheiro com besteira, com pecados, então é melhor ele não ter esse emprego. E às vezes Deus não dá justamente por isso, em vista de um bem maior. Mas a gente pode pedir também bens materiais. Lógico que, como eu falei, tem que ser em vista de um bem espiritual. Sei lá, a moça quer pedir para Deus um vestido mais bonito para ela ficar mais bonita. Às vezes seja melhor até não ter esse vestido, porque vai ser uma ocasião de pecado para ela e para outros. Então essas coisas também mais fúteis também não vale a pena pedir para Deus, né? E lógico, igual eu falei também, pegando o exemplo do pai de família, que fica até mais claro, a gente deve pedir para Deus essa graça, por exemplo, de um emprego melhor, mas também procurar. Se o pai de família só pedir para Deus e não sair de casa para procurar emprego, não vai bater na porta dele o emprego, né? Então ele precisa pedir e ir procurando esse emprego, às vezes se formando, estudando para ter um emprego melhor também. Então isso é possível e deve se pedir também. E isso prova também que a gente coloca tudo nas mãos de Deus. Às vezes pedir para passar uma prova, por exemplo, etc. Isso também é possível e Deus ajuda. Deus ajuda bastante nesses sentidos. Então a gente deve pedir, lógico, o que nos convém e fazer tudo também que a gente pode para que essa graça seja eficaz. Santo Inácio dizia que a gente deve fazer as coisas como se dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. Então você faz seu esforço ao máximo, mas foi a graça de Deus que te deu. Então fazer tudo como se dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus e da graça de Deus. Então assim, igual eu falei da vida interior, falei da oração, mas para entender a necessidade dessas duas coisas, a gente precisa se convencer, estar certo de que sem a graça de Deus a gente não pode fazer nada, a gente não consegue. Então assim, a graça de Deus é que vai mudar a nossa vida, é a que vai nos dar essa vida interior, é a que nos vai fazer rezar. Então se a graça de Deus faz tudo isso, eu preciso vivê-la, eu preciso buscá-la. Então a primeira coisa é entender isso. Sem Deus nós não somos nada. Adão pecou e se tornou inimigo de Deus no pecado. E sem Deus ele não era nada. Ele não tinha nem como se vestir. Foi a graça de Deus que deu para ele, por exemplo, certos bens. Porque Deus tirou, lógico, algumas coisas, mas não tirou tudo. Então o homem sem Deus é nada. Como diz São Paulo, né? O que sou, eu sou pela graça de Deus. Então é a graça de Deus que nos transforma. O homem sem Deus é nada. Então se a graça é necessária, se é só com Deus que eu sou forte, se é só com Deus que eu sou bom, eu preciso pedir, eu preciso buscar essa graça. Então entender isso é importante. Então sem Deus nós não podemos nada de bom. Então até agora, o que conseguimos com as nossas forças e sem a graça? O que vocês fizeram sem contar com a graça de Deus que vocês conseguiram? Só frustração, decepção, só coisas ruins. Então assim, só com as nossas forças nos levaram para caminhos ruins. Então até agora eu não consegui. Eu preciso fazer algo para conseguir, que é com a graça de Deus, pedir a graça de Deus e contar com a graça de Deus. Então é a graça de Deus que nos coloca no plano sobrenatural também, que vai nos dar essa vida interior. E a graça é necessária. O homem que reza se salva, o homem que não reza se condena. Então assim, a oração nos dá a graça de Deus e nos conforma com a vontade de Deus, aquilo que eu falei. Então o homem que reza, ele vai se conformando pouco a pouco com a vontade de Deus. Porque ele vai se tornando cada vez mais amigo de Deus. A gente vai vivendo mais intensamente a vida de Deus. A gente vai entendendo mais como Deus, não perfeitamente, lógico, mas a gente vai entendendo como Deus age. A gente vai vendo a ação de Deus em todas as coisas. E cada vez mais a gente vai se conformando com a vontade de Deus. A gente vai querendo o que Deus quer. E aquilo que eu falei, a felicidade do homem mora aí. Porque quando ele quer o que Deus quer, tudo que ele quer acontece. Por mais que ele, por exemplo, ele peça, Senhor, hoje eu quero que faça sol. Se chover, ele não se abala. Pelo menos a grama vai ficar mais verde. Pelo menos vai ter um bem em vista disso. Então ele começa a querer o que Deus quer, porque ele tem essa amizade. E aí mora toda
a felicidade do homem. Porque também a nossa maior luta, lógico, é contra nós mesmos, mas também é uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não vive essa vida interior justamente porque a gente não quer o que Deus quer. Então a gente tem medo de pedir. Senhor, se eu pedir essa vida interior, eu vou ter que largar tal pessoa. Se eu pedir essa vida interior, eu vou ter que largar tal hábito. E aí a gente não pede. Então a gente quer fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. No fundo é isso também. A nossa luta e o nosso medo de viver para Deus, de viver essa vida. Porque a gente não quer largar a nossa vontade. A gente é apegado à nossa própria vontade, aos nossos gostos, aos nossos hábitos. Então, assim, é necessário também pedir para Deus essa conformidade com a vontade dele nas nossas orações. E quando a gente reza não para mudar a vontade de Deus. Não é que Deus, por exemplo, quer que faça chuva e eu quero que eu faça sol. Então eu vou rezar para que Deus pense em outra coisa. Então, Senhor, mesmo se eu querendo chuva, eu quero sol, faz sol. Não é que eu convenço Deus. Quando a gente reza, a gente muda a nossa própria vontade para querer a vontade de Deus. Então a oração não muda Deus, ela muda a gente. Então ela vai nos fazer se conformar com a vontade de Deus. Vai nos transformar, lógico, vai nos fazer viver essa vida de Deus, nos transformando e querendo tudo como Deus quer. Então, às vezes, até certas coisas que a gente tem dificuldade para entender, é bom a gente pedir na oração essa graça para entender. Por exemplo, se tenho dificuldade para entender que sem a graça eu não posso fazer nada, por exemplo. Então eu peço para Deus, Senhor, dá-me a graça de entender isso. E a oração vai mudando a nossa maneira de ver, de pensar, vai nos conformando com a vontade de Deus, vai nos fazendo ter um olhar sobrenatural de tudo. Então, assim, a oração é necessária para a nossa vida interior, ou seja, para a nossa santificação, para a nossa salvação. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Então, rezar. Tudo começa com uma oração. E uma coisa importante também, quando a gente se decide rezar, é ter uma vida ordenada. A ordem é amiga da virtude. Então, quando a gente se propõe a rezar, talvez Deus dê certas graças no começo, e aí fica mais fácil. Uma semana a gente vai lá, reza, é bem fervoroso. Mas depois, pouco a pouco, Deus vai tirando essas graças, até para mostrar e para afirmar a nossa vontade. Então a gente vai rezando mais por amor do que por vontade própria. Isso é normal, é natural. E uma coisa que pode ajudar tanto na consolação e na desolação é justamente uma vida ordenada. Ou seja, ter horários para rezar. Ter horário para fazer a oração da manhã, ter um horário para fazer a oração da noite, ter um horário para fazer a meditação, um horário para rezar o Santo Terço. Porque é muito mais fácil, você vai saber o que fazer, quando fazer. E aí você vai criando o hábito da oração. Porque você fazendo todo dia, seguindo esse cronograma, você vai criando um hábito. É normal, é natural. E a oração, por mais que não seja a coisa mais fácil do seu dia, com esse hábito você vai fazer. Então você não vai se deixar vencer pela preguiça ou se deixar vencer por outras coisas. Então isso pode ajudar bastante a ter essa vida de oração, essa vida interior, essa ordem na nossa vida. E claro, saber dar prioridade para a oração também. Porque o que acontece, às vezes a gente se propõe certos horários e aí a gente, sei lá, num sábado, porque tem uma outra rotina, eu vou sair, eu vou viajar, então tudo passa por cima da oração e eu não rezo. Não, minha prioridade é a oração. Então se eu tenho que fazer tal coisa no sábado, vou acordar um pouquinho mais cedo, vou rezar tal oração, então eu preciso prever tal horário para fazer o Santo Terço, por exemplo. Oração é prioridade. Oração é prioridade. Então vê a oração também como uma prioridade. Ao menos é o que eu espero que vocês saiam daqui convencidos. É que a oração é uma prioridade para a vida de vocês, para a santificação de vocês. Vocês não vão conseguir se santificar sem a oração. Vocês não vão conseguir se salvar sem a oração. Deus quer as coisas assim, as coisas acontecem assim. Então vocês precisam rezar, precisam ter essa vida interior. Isso para o bem de vocês e depois para o bem da família de vocês, para o bem do apostolado em Maceió, para o bem
geral de todos. Porque a oração também, ela, quando você reza, não é só para você. Quanto mais santo você for, mais a igreja também é santa. Nós somos membros da igreja. Tanto que tem um exorcista que fala que hoje em dia é muito mais difícil fazer um exorcismo por conta da depravação dos católicos. Porque a igreja, os membros da igreja estão menos santos. Então os demônios se tornam mais teimosos. Falou que, lógico, pela graça de Deus, os demônios saem, mas com muito mais dificuldade. Os exorcismos duram muito mais tempo, por exemplo. E ele atrela isso, uma das causas, a essa falta de santidade nos membros da igreja. Então, quanto mais santos vocês forem, mais santos vão ser a família de vocês, a sociedade de vocês, a igreja, enfim, tudo em volta. Até porque, como eu disse, o exemplo arrasta. Então, quando a gente vê alguém que dá um exemplo de santidade, um verdadeiro homem de oração, dá vontade de rezar. Então, talvez até sem falar nada, é assim que vocês vão convencendo as outras pessoas da beleza da fé católica, da religião católica. Até porque a única religião, porque ela é a religião divina, é a única religião que pode fazer santos. Não tem outra religião que pode fazer um santo. Só a religião católica. Então, se vocês forem verdadeiros católicos, homens de oração, santos, os outros também vão querer ser santos. Então, queiram isso para vocês e para o próximo. E como eu disse, quando a gente vê um homem de oração, isso marca bastante. Eu lembro que eu vi uma pessoa, acho que eu nunca vi ninguém rezar igual essa pessoa. Realmente era impressionante. Quando ele rezava, dava vontade de rezar. Você via alguém rezando. Ele não usava livro, não usava nada, ele ficava de joelhos rezando. Mas realmente você via alguém rezando. E eu nunca vi ninguém rezando dessa maneira. E quando eu via ele rezando, dava vontade de rezar. Vamos falar, esse é um homem de oração. Isso aqui é rezar. Lógico que Deus dá graças mais especiais para uns do que para outros, isso é normal também, então não se preocupem. Queiram rezar e Deus vai te dar essas graças. Então, assim, tem gente que vai precisar de um livro para rezar, outros não, depende do temperamento, depende também até de um certo grau de vida interior. Mas, assim, um homem que reza, um homem que tem uma vida interior, é um homem que se vê isso também no exterior. Porque a vida interior, ela transborda para o exterior. Então, a gente, se tiver uma vida interior bem intensa, a nossa vida exterior vai transparecer isso que a gente vive. Então, a gente deve ser esses homens, essas mulheres de oração. Como eu falei, né, essa vida interior, ela transparece. Até porque Deus quer assim, né, para convencer as outras pessoas, e também porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, lógico que o interior a gente não vê. O interior a gente não é palpável. Então, eu não sei como é a vida interior de vocês. Ao menos não, se vocês não me falarem nada, se eu não tiver um certo conhecimento dos hábitos de vocês, etc. Então, é necessário, Deus permite essa transparência da vida interior pela vida exterior. E por certos frutos, né? A oração dá certos frutos visíveis na nossa vida. Então, é notável um homem que reza. Então, assim, a gente percebe isso pela sua postura, pela sua conversa, pelo seu jeito, pela sua maneira de ser, de ver as coisas, de ponderar as coisas. Então, um homem que reza, a gente sabe que ele reza. Como eu disse, por exemplo, eu via essa pessoa que eu estou falando, quando ele rezava, não era que eu via nada sobrenatural. Eu via a postura dele, eu via o recolhimento dele. Era isso que era impressionante. Era isso que eu podia ver também. E ali eu tinha certeza que ele estava rezando. Isso é impressionante. Então, assim, essa vida interior vai transparecer no nosso interior. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Lógico que isso também deve ter muito cuidado. Acho que o homem que reza de verdade não vai cair tanto nesses erros. Mas é sempre bom ter muito cuidado, ter uma certa humildade. Porque às vezes a gente reza, tem até uma certa postura um pouco melhor que a dos outros, e a gente começa a se orgulhar disso. Não, até que eu não sou tão ruim. Até que eu faço isso, eu faço bem. Até que isso eu não tenho problema. E aí começam os problemas. O orgulho traz outros pecados, e aí que mora a queda. Até porque aí você conta com suas forças, né? Eu não sou tão ruim. Aí começa, eu não sou tão ruim, depois eu sou bom. Não, isso é bom pela graça de Deus.
Então, ter só esse cuidado, essa humildade também. Então, a vida interior transborda para o exterior, e isso naturalmente. Assim, eu falo naturalmente, eu insisto naturalmente, porque é impressionante quando a gente vê algumas pessoas que querem transparecer uma vida interior. Então, algumas pessoas que têm jeitos particulares, sei lá, rezam de uma maneira muito particular, porque elas querem mostrar que elas estão rezando, porque elas querem mostrar que elas têm virtudes. Isso é forçado, não é uma vida interior, assim. Realmente as pessoas não têm uma vida interior, pelo menos não equilibrada. Então, assim, é naturalmente as coisas acontecem. A vida interior vai transformando a nossa vida exterior naturalmente, com tranquilidade. Então, assim, quando alguém quer parecer que reza, que ela força essa aparência de vida interior pelo exterior, é alguém geralmente muito esquisito e que não convence ninguém, justamente. Ela é tão esquisita que incomoda, às vezes. Por mais que ela, sei lá, fique horas ali em frente ao sacrário, mas rezando de maneira estranha, com postura estranha, vestida de maneira estranha. Então, tudo isso mostra que essa vida interior não é tão equilibrada, ou talvez não foi Deus que construiu essa vida interior nela, foi ela mesma que quis construir isso. E aí é um problema. A vida interior, transforma o nosso exterior naturalmente. É Deus que transforma a nossa vida. E Deus é bom pedagogo. Pouco a pouco, Ele vai mudando a gente. Então, assim, ela transborda naturalmente para o exterior. E vale a pena citar, e aí que eu vou citar outros pontos, não só da oração, mas outros pontos da nossa vida prática, que certas características que mostram que são o fruto dessa vida de oração. Eu poderia citar até muito mais, porque a vida interior, a vida de oração, ela transforma radicalmente a nossa vida. Então não são um ou dois aspectos, é radicalmente. Sobretudo alguém, por exemplo, que tinha uma vida depravada antes, se converte, tem uma vida interior. Você vê que essa pessoa muda totalmente mesmo. Não só roupas, mas maneira de pensar, maneira de agir, maneira de ver as coisas, maneira de rezar, prioridades, tudo muda para ela, amizades muda, tudo muda. Eu vou citar alguns, mas só para dar um exemplo dessa mudança também, é a própria pecadora do evangelho de hoje, né? Que os homens levaram para ser lapidados e Nosso Senhor, né, escreveu sobre a terra e depois falou para os homens, né, quem não tenha pecado que atire a primeira pedra. E depois Nosso Senhor pergunta, né, ninguém te condenou? E ela falou assim, não. E ele falou, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então, assim, a partir dali, com certeza a vida dela toda mudou, completamente, independente do que ela tinha feito atrás. Então ela recebeu a graça do perdão, uma vida sacramental, recebeu a graça, recebeu a vida interior, e a partir dali ela pode viver uma vida totalmente diferente. Então, assim, citando algumas características, né? Por exemplo, alguém que tem uma vida interior, alguém que reza, tem uma tranquilidade de espírito, ou seja, ela tem uma paz de alma. Não quer dizer que ela é zen, assim, que tudo bom, paz e amor. Não, ela tem uma tranquilidade de espírito. Então é alguém que tem uma vida interior, não é alguém que se agita com qualquer adversidade. Lógico, ela tem consciência dos problemas, das dificuldades, mas ela não se deixa levar pela inquietação, ou seja, pela tempestade. Nosso Senhor no barco, por exemplo, ele estava dormindo, tranquilo, enquanto os apóstolos estavam desesperados, agitados e não sabiam o que fazer, o que eu vou fazer. Nosso Senhor levantou e resolveu o problema com uma tranquilidade, uma paz de espírito inacreditável, assim. Então o homem interior tem essa tranquilidade, essa paz de espírito diante de todas as situações. Por exemplo, é alguém que se alegra quando deve se alegrar, é alguém que se entristece com certas tristezas naturais, mas sem exageros, é alguém que reconhece o problema, mas que procura a boa solução, não se deixando levar pelas inquietações, ou seja, ele tem justamente uma paz de espírito em todas as situações. Então, ele sabe onde está a solução na oração. Quando ele se alegra, ele sabe que foi a graça de Deus aquela alegria. Então, ele reza agradecendo. Na dificuldade, ele vai procurar o problema. Ele vai procurar a solução, Na dificuldade, ele vai procurar a solução na oração. Ele sabe onde encontrar isso, na oração. Então, assim, ele tem uma tranquilidade de espírito, uma
Mas assim, ele é alguém sereno, não é alguém agitado, não é uma cana agitada pelo vento, por exemplo, que oscila o tempo inteiro, que uma hora está alegre, depois está muito triste, e quando está triste o mundo acabou, não quer mais rezar, Deus não ama ela. Não, ele sabe que Deus ama ele o tempo inteiro, todas as situações, e que se Deus permite o mal é em vista de um bem. Então é alguém tranquilo, sereno, até porque o Espírito de Deus é assim. Quem traz agitação, quem traz inquietação, raiva é o demônio. Então no dia que vocês estiverem muito agitados, desesperados, com muita raiva, isso não vem de Deus. Rezem o sinal da cruz, tem certas paixões, lógico, que são naturais, que podem causar certos movimentos da nossa alma, que é normal, mas que elas não fiquem em nós, né? Que não perdurem. Então, assim, procurar essa tranquilidade, porque é o Espírito de Deus. Então, assim, o homem que reza é um homem sereno, é um homem que não se deixa abalar por qualquer coisa, e não se deixa abalar por qualquer dificuldade. E isso é impressionante, por exemplo, em Jó. Deus dá, Deus tira. Jó era alguém muito feliz, mas naquela felicidade verdadeira, em Deus. Então ele sempre rezava para que seus filhos alcançassem o céu, enterrava os mortos. Ele fazia o que ele podia, ele tinha muitos bens, sempre alegre. Quando ele perdeu tudo, ele não se desesperou. Jó não se culpou, não culpou Deus. Então teve aquela paciência, aquela paz de espírito. Deus dá, Deus tira. E tão era assim, tão grande era a vida interior dele, que ele realmente sempre esperou em Deus. Ele sabia, Deus ainda vai me justificar. Porque ele era acusado, né? Não, você recebeu tudo isso porque você pecou. Você está recebendo todos esses castigos de Deus porque você cometeu algum pecado. Então ele confiou em Deus e ele sabia, Deus ainda vai me justificar. Sem desespero, sem agitação. Então realmente era um homem de vida interior, uma tranquilidade, uma paz de espírito impressionante. Outro caso também, assim, que é bonito de ver é São Domingos Sávio, uma criança. Então assim, a vida interior também é para qualquer pessoa, seja criança, seja velho, seja adulto, adolescente, todos devem ter uma vida interior. Então a criança, São Domingos Sávio, alguém de vida interior bem particular, ele estava jogando bola um dia com os amigos e alguém perguntou, né? Se Deus voltasse agora, o que você ia fazer? Ele falou, eu ia continuar jogando bola. Uma tranquilidade, uma paz de espírito. Tudo que eu faço é por amor a Deus. Então ele continuava jogando bola. Enquanto outros iam se desesperar, não, porque eu não fiz isso antes, porque eu não fiz isso. Não, ele ia continuar tranquilo fazendo aquilo que ele estava fazendo, porque ele sabe que ele estava fazendo para Deus. Então, São João Bosco também, por exemplo, que enfrentou muitas dificuldades para construir os oratórios, para fundar os salesianos, dificuldades financeiras, dificuldades espirituais, enfim, não perdia a tranquilidade, sempre confiava em Deus. E assim, ele construiu tudo que ele construiu. Na verdade, Deus construiu por meio dele. Então, assim, os homens de vida interior, eles têm uma tranquilidade, uma paz de espírito necessária para se viver até a vida natural. Então, assim, quando vocês tiverem um problema, procurem ter essa vida interior. Procurem a solução em Deus e na oração. Uma outra característica da vida interior é a coerência de vida. Alguém que tem uma vida interior é alguém coerente. Ou seja, é alguém que busca a graça de Deus em todos os meios. E que vive essa graça em todos os meios. Porque assim, tem muita gente que reza em casa, às vezes reza na igreja, mas no trabalho vive como um pagão. Tem muita gente que é até virtuoso na igreja, mas no trabalho é a pior pessoa que pode existir. Tem muita gente que procura Deus em alguns ambientes, mas esquece de Deus em outros. Então assim, um homem de oração, ele sabe onde está a prioridade dele, na vida interior. Então ele vê e ele quer e ele vive Deus em todos os lugares, ou seja, ele tem uma coerência de vida. E ele não pratica as virtudes só no ambiente, ele não busca Deus só no ambiente, ele não quer Deus só em um ambiente, é em tudo. A vida dele, ou seja, tudo que toca ele é voltado para Deus. Então assim, alguém que tem uma coerência de vida. Então
é alguém que busca as virtudes, que pouco a pouco vai crescendo nas virtudes e em todos os ambientes. Então a oração, ela causa essa mudança de vida no agir e no pensar, como eu falei, em tudo. Então quando você reza de verdade, você pensa de uma maneira divina, e em tudo que você vai fazer, você pensa dessa maneira, você leva em consideração a Deus, você pergunta para Deus e você age assim. Agora, alguém que procura essa vida interior, construir essa vida interior sozinha, sem Deus, não, ela calcula tudo. Na igreja, eu tenho que rezar assim, eu tenho que fazer isso. Na escola, eu tenho que ser assim. E aí, depois, em outros ambientes, ela não pensa nada e ela age como um pagão. Então, assim, em tudo, alguém que tem uma vida interior vive Deus, vive as virtudes. Então, tem essa coerência de vida. Por exemplo, uma pessoa que reza é uma pessoa que é serena, uma pessoa que tem essa coerência de vida, é uma pessoa, por exemplo, que pratica as virtudes. Vou pegar um exemplo mais prático, por exemplo, uma moça que reza. E aí ela se convence da modéstia. Não é que ela vai ser modesta só na igreja, só quando eu for ver o pessoal da igreja. Em tudo, ela vai buscar ser modesta, porque ela entendeu aquilo. A oração muda a maneira dela pensar. E os rapazes a mesma coisa. Então assim, a pessoa não pode, uma pessoa de vida interior, de verdadeira vida interior, não pode viver uma vida dupla. Ela tem uma vida interior. Então essa vida interior, ela transparece para a vida natural dela. Então assim, ela não pode ter duas vidas interiores. Isso não existe. Então isso vai mudando pouco a pouco a vida dela. Ela não é modesta só na igreja, ela é modesta em tudo, em todos os lugares. Ela evita ocasiões. Para os rapazes, para as moças e para os adultos também, alguém que tem uma vida interior vai procurar as boas alegrias, que são as alegrias em Deus. Então ela vai sempre buscar essas boas alegrias, não só quando ela estiver na igreja, não só quando ela estiver com o pessoal da igreja, mas em tudo. O que eu posso fazer que eu não vou ferir a minha modéstia, ou a minha castidade, ou a minha pureza? O que eu vou fazer para me alegrar que não vai ferir a Deus no sentido de pecar? Como é que eu não vou pecar? Então a pessoa que tem essa vida interior, ela procura isso, ela tem essa coerência de vida em todos os aspectos. E essa coerência de vida, essa serenidade, a oração traz uma maturidade, é uma outra característica também da vida interior. É alguém maduro. A gente fala muito de maturidade, sobretudo os jovens, né? Mas a gente fala pouco o que é a maturidade. Então assim, a maturidade, ela é uma adequação dos nossos atos com a nossa idade. Então, por exemplo, quando a gente fala que alguém é muito maduro para a idade dele, é alguém que, pela idade dele, age de uma maneira de alguém que fosse mais velho, ou seja, é mais adequado a alguém mais velho. Ou quando a gente fala que alguém é imaturo, a gente diz que aquela pessoa não age de maneira adequada para a idade dela, ela age como alguém inferior. Por exemplo, um pai de família que passa o dia inteiro jogando videogame. Ele age como um garoto de 14 anos. A gente poderia dizer que é alguém imaturo, por exemplo. Então a maturidade é isso, a adequação do nosso agir com a nossa idade. Então geralmente, né, com o avançar do tempo, a gente vai se tornando mais maduro. A gente tem mais idade, mais experiência e também mais meios, às vezes, de agir dessa maneira. Então, assim, essa maturidade é isso. Então, a adequação com a nossa idade. E alguém que tem uma vida interior, ela tem essa maturidade. Ou até mais. Por exemplo, é alguém muito mais maduro para a idade dela. Então, às vezes, a gente vê crianças que têm uma certa vida interior e que têm consciência de muita coisa de que adultos não têm. Por exemplo, no São Domingos Sávio, como eu falei. Era uma criança muito mais madura do que adultos, por exemplo. Era mais maduro do que outros para a idade dele. Então essa vida interior traz essa maturidade, essa adequação do agir com o nosso ser, com a nossa idade. Então essa vida interior vai trazer isso. Então é um problema muito comum nos dias de hoje, essa questão da maturidade. Tanto nos jovens quanto nos adultos, às vezes nas crianças, até pela maneira de se viver hoje.
Porque pouco se fala de rezar, pouco se fala do esforço de vida necessário, então pouco se trabalha essa questão da maturidade. Então é um problema comum. E é necessário a gente pedir também nas nossas orações essa maturidade. Então, assim, alguém que reza é alguém que tem essa maturidade. Você não vê, por exemplo, um homem de oração que age como uma criança. Ou então, sei lá, uma moça que reza, séria, por exemplo, que age como uma menina de 12 anos, que fica fazendo chilique e esperneando. Uma mulher de oração não age assim. Então, essa maturidade vem com essa vida interior. Então, assim, essa maturidade vai ser também transparecida quando a gente tem uma vida interior diante dos problemas. Então, problema todo mundo vai ter, todo mundo tem, e vão ter outros também. Então, o problema meio que faz parte da nossa vida. Então, assim, a maneira que a gente age diante desses problemas mostra a nossa maturidade também. Então, se a gente tem um problema e a gente desespera, a gente age como uma criança, não sabe o que fazer, joga tudo pro alto, não, a pessoa é realmente imadura. Agora, um homem de oração não, ele vai procurar solução humana e sobrenatural. Sobrenatural rezando, pedindo graças para Deus, mas também procurando as soluções humanas naquilo que ele pode. Então, um homem de oração, até agora a gente viu que ele é tranquilo, que ele tem uma coerência de vida, que ele é maduro. E um quarto ponto é que ele é desapegado, como nosso Senhor. Ou seja, desapegado aqui eu vou explicar. Ele é assim, não é que ele é totalmente desapegado, que vive como um mendigo. Não quer dizer isso. É que ele tem consciência do que é o mais importante. Ele vive uma vida sobrenatural. Então ele sabe que é as coisas sobrenaturais que têm importância para ele, que é Deus. Então tudo aqui na Terra, lógico, enquanto servir para maior glória de Deus, ele vai saber usar dessas coisas, mas ele não vai colocar o coração dele nessas coisas. Então, assim, é um homem desapegado, como o nosso Senhor foi. Ou seja, ele é apegado em Deus, no céu, nas coisas do alto, e não na terra, nas coisas da terra. Então, às vezes, até esse desapego se mostra muito diante de uma perda. Quando a gente perde, por exemplo, eu tenho R$1.000, perdi esses R$1.000, desesperei, não sei o que fazer, fico chorando, mostra o quanto era apegado àqueles R$1.000. Agora, lógico, eu perdi R$1.000, não é uma coisa que eu gostaria, vai me fazer falta, mas bom, não vou também desesperar, vou procurar trabalhar um pouco mais para recuperar esses R$1.000, não tenho o que fazer, então eu não vou ficar chorando e minha vida não acabou por conta disso. Mostra também, por exemplo, quando falece alguém da nossa família, tem muita gente que paralisa. Lógico que é uma tristeza, é uma dor, isso é inegável, porém, quando essa tristeza faz a gente paralisar, culpar Deus, por exemplo, não faz a gente avançar na vida interior e na vida natural, mostra o quanto a gente era apegado àquele parente também. Então, às vezes a gente é muito mais apegado do que a gente imagina. E a gente precisa praticar esse desapego, como o Nosso Senhor. Nosso Senhor não tinha nada, não tinha nenhum travesseiro para colocar a cabeça, como ele falou. E ele também não se preocupava tanto com isso, porque ele se preocupava com as coisas do alto. Ele era apegado na glória de Deus. Então, era o que Deus queria. Então, Nosso Senhor queria isso. E a gente deve justamente querer isso também. E isso é uma prova da verdadeira conversão. Porque a conversão é se dirigir para alguma coisa. Então, quando a gente se converte para Deus, a gente se dirige totalmente para Deus. E quando a gente se dirige totalmente para Deus, a gente não está voltado para as criaturas, né? Então, quanto mais apegado a gente é na terra, menos a gente é apegado no céu. E quanto mais apegado a gente é no céu, menos a gente é apegado na terra. Então, o homem que tem uma vida interior, que vive essa vida interior, ele é totalmente desapegado, ao menos das coisas da terra. E ele é só apegado na glória de Deus, em Deus, nas coisas do alto. Porque ele vê que é isso que importa. O que é 20, 30, 40, 60, 80 anos aqui na Terra comparado com a eternidade no céu? Então não é nada. 80 anos não é nada perto da eternidade. Então, assim, viver apegado 80 anos nas coisas da Terra é um erro. Porque depois é a minha eternidade, onde é que eu vou passar? Então, se aqui na Terra eu já começo a me apegar na minha eternidade, eu já começo a viver ela.
Então esses 80 anos não é nada para mim, eu quero o céu. E aí o homem de oração, ele percebe e ele vive isso, e ele sabe da importância disso. Então assim, tem muitos outros aspectos que daria para se falar da vida de oração que ela traz para a gente. Mas bom, esses eu acredito que sejam alguns que a gente pode ver, analisar e realmente ver onde nós estamos na nossa vida interior. A gente tem essa paz de espírito, essa tranquilidade, a gente tem essa coerência de vida, a gente tem essa maturidade e a gente tem esse desapego. Se a gente tem essas coisas, isso vem da graça de Deus, ou seja, a gente tem uma vida interior bem estruturada e que a gente deve continuar preservando e fazendo crescer. Agora, se a gente não tem, é porque a gente precisa buscar isso na vida interior. E outras coisas virão também. Por exemplo, a prática das virtudes, e outras coisas. Outras coisas que vão vir com a vida interior. Essa mudança radical de vida. Isso vai vir com a vida de oração. Então, buscar isso, né? Tudo vem da vida interior. E a vida interior é uma vida de oração. Então, o homem que reza é um homem que dá frutos. Tranquilo, sensato, virtuoso, desapegado. O homem que reza é um homem à maneira de Deus. É um homem como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o nosso modelo, é assim que a gente deve ser. Então, sobre essa vida de oração, era isso que eu queria falar para vocês. Mas antes de acabar, eu só queria assim, mostrar o exemplo da Susana, que foi justamente a epístola de hoje, para mostrar para vocês o que é uma pessoa com a vida de oração. Acredito que seja a maior epístola que tem no ano litúrgico, não menos numa missa tradicional. Então ela é realmente muito longa, mas em cada palavra vale a pena. Toda vez que eu leio essa epístola, essa passagem, realmente eu vejo que ainda bem que ela foi escrita assim inteiramente, porque assim, é tão bonita e cada detalhe faz a gente pensar. A missa em si, essa missa da Quaresma, é uma das que eu mais gosto, porque tem a Susana, que foi alguém acusada injustamente por um ato impuro, e o Evangelho é justamente uma culpada que foi acusada justamente. E aí a gente vê a justiça na Susana, onde Deus faz justiça por ela, e a gente vê a misericórdia de Deus, onde Deus perdoa a culpada. Então assim, uma das missas mais bonitas que eu acho. E essa epístola da Susana é belíssima, porque bom, ela realmente mostra alguém com uma vida de oração. A gente já começa, né? A epístola já vai falando, né, que Susana era formosíssima e temente a Deus. Ou seja, era muito bonita e ela era temente a Deus. Até para as moças isso é bom fazer um parênteses, porque a beleza não está tanto no exterior. A beleza é o interior que transborda. Então, uma moça verdadeiramente bonita é uma moça, sobretudo, virtuosa, porque aquele interior vai transbordando para o exterior. Lógico, existe uma aparência, uma beleza física, natural, mas que pode ser uma pessoa até fisicamente bonita, pode se tornar muito feia, dependendo da personalidade dela, dos vícios dela. Agora, uma moça que é realmente virtuosa, ela é sempre bonita, independente da aparência dela. Então, assim, Susana, por exemplo, ela era bonita exteriormente, mas sobretudo porque ela era temente a Deus, ou seja, alguém que era virtuosa. Então, ela fazia as coisas bem, e tanto que ela era justamente alguém de oração, porque na epístola mostra muito bem que as pessoas viam isso nela, tanto que quando ela foi acusada, todo mundo ficou surpreso, todo mundo ficou triste que ela iria morrer. Então, ela era alguém de oração, ou seja, que a gente percebia exteriormente que ela rezava, era alguém temente a Deus. E aí, dois velhos, que não tinham vida de oração, justamente, se deixaram levar pelas paixões, não pensaram a maneira divina, como eles deveriam, tentaram Susana, né, incitando ela ao pecado, e ela falou que para ela, antes cair nas mãos dos homens e morrer, do que pecar diante de Deus. Mais uma vez, alguém que justamente via as coisas como Deus vê, seja uma vida de oração. Diante de um problema, ela soube pensar. Se ela se desesperasse, se ela não considerasse nada, talvez ela pecava. Não, ela teve a tranquilidade, tinha um hábito de pensar em Deus,
pensou em Deus, não, eu prefiro cair nas mãos dos homens do que pecar. E aí, ela justamente foi acusada desse ato impuro e foi condenada à morte. E quando ela estava para morrer, ela justamente, confiando em Deus, com essa maturidade, tranquilidade de espírito, ela procurou a boa solução, a única que tinha, justamente, porque ela sabia que nas mãos dos homens ela não podia confiar. Ela rezou para Deus, para que Deus tirasse e fizesse justiça na mão dela, por ela, desculpa. E não existe oração que não seja atendida se ela é bem feita. Então Deus suscitou um profeta do meio do povo, Daniel, um homem de oração também. Deus suscitou esse rapaz, que na época era um menino, para salvar ela. Então, se a gente pede, a gente é atendido. E se a gente tem uma vida de oração, a gente age bem em todas as circunstâncias. E justamente Daniel, julgando os velhos, não só salvou ela, fez justiça, né? Deus não só salvou ela por meio de Daniel, mas também fez justiça com os 2 velhos que foram mortos no pecado deles. Enquanto a adúltera do evangelho de hoje também, com certeza não era uma mulher de oração antes. Então ela tinha uma vida realmente de pecado, ela pecou, mas Deus não a condenou. E depois disso, Deus diz, né, não voltes a pecar. E a partir daí, quando Deus fala isso, justamente ela pode procurar e ter essa vida de oração. Então, se até aqui a gente não teve essa vida de oração, está na hora da gente ter. E a gente pode, com a graça de Deus, pelos sacramentos, pela oração. Então, essa vida de oração é necessária, é possível com a graça de Deus. Então, busquem isso na vida de vocês. Vocês não vão se santificar sem a oração, sem essa vida interior. E se vocês não forem santos, vocês não vão para o céu. Então, o que eu mais desejo para vocês é o céu. O que eu mais desejo para vocês é que vocês rezem. Então, queiram isso também. Conte com minhas orações, claro. Fico muito feliz de ter vindo a Maceió, de ter dado essa conferência. Espero que seja proveitosa. E rezem também por mim, para que não só vocês, mas que eu também tenha essa vida de oração tão necessária para a nossa santidade.